O assunto de hoje é o realismo, cara, uma das mais importantes estéticas aqui no Brasil, tanto da literatura como nas artes em geral. Só que antes de eu falar do realismo, eu preciso citar uma obra do romantismo. No vídeo passado a gente falou sobre o romantismo na prosa, falamos sobre o romance do Alencar, do Visconde de Toné, do Joaquim Manuel de Macedo. E neste período do romantismo você tem um romance que é diferentão, velho. Ele é publicado em 1852, ou seja, no auge do romantismo, mas ele não orna, como diz os paranaenses aqui, com o romantismo de modo geral. Esse romance é Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Por que esse romance não combina com o romantismo? Por vários motivos. Primeiro que alguns dizem que ele é um pré-realismo, não cronológico, porque ele é 52, o realismo é lá em 81, 30 anos depois, mas pré-realismo nas características. Alguns chamam de romance picaresco por causa da influência espanhola, outros chamam de comédia de costumes, enfim, cara, é um romance diferente. O romance apresenta a época de Dom João VI, o Brasil joanino, 1808, e é uma comédia bem humorada, diferente dos romances trágicos e sérios lá do romantismo. E vai apresentar, segundo Antônio Cândido, o primeiro malandro da literatura brasileira. Por isso não é um romance plenamente romântico. Não tem aquele herói idealizado, perfeito, alto, sarado, crossfit, tá ligado? Não, é um malandro, vagabundo, mentiroso. É o filho de uma pisadela e de um beliscão, que é o Leonardinho, que vai viver várias peripécias, vai mentir, vai enganar, vai se envolver com várias meninas e tal, até que no final ele vai ser alçado à condição lá do sargento de milícias do título, tá certo? E vai se casar no final com o amor da sua adolescência, que é a Luizinha. Por isso que esse romance ainda pode-se dizer, de certa forma, dentro do romantismo. Mas é importante lembrar dele, cara, para as provas, romance que destoa do romantismo, Memórias do Sargento de Milícias de Manuel Antônio de Almeida Leonardinho, o primeiro malandro da literatura brasileira, que depois vai dar início à série de uma linhagem de malandros como Macunaíma, o João Grilo Chicó, enfim, uma galera. Bom, falado sobre isso, vamos agora pro realismo. Bom, realismo, cara. O realismo é uma estética de reação ao romantismo. É a primeira coisa que tem que saber. O realismo no Brasil se desenvolve entre 1881 e 1893, mais ou menos. O contexto, portanto, meados do século XIX na Europa e aqui final do século XIX. O início do realismo lá na Europa se dá com uma obra famosa chamada Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Foi processado o Flaubert por causa dela, foi proibida, enfim. E aqui no Brasil o realismo começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Tá? Características do realismo. Então, você está num contexto em que o homem está se voltando para ideias mais materialistas, mais cientificistas, mais racionais. É dessa época que surgem ideias como o evolucionismo do Darwin, tá certo? O positivismo do Auguste Comte, o determinismo do Taine, o próprio socialismo do Marx, todas teorias e visões que apontam para um caminho mais racional do mundo e, portanto, contrário à visão sentimental dos românticos, tá certo? Então, nesse clima vai surgir o realismo lá na Europa e aqui no Brasil. No Brasil o contexto obviamente é outro. É a transição do Brasil Império para o Brasil República. O realismo chega aqui na década de 80. Mas também aqui temos o positivismo influenciando então a nossa própria República. Então esse contexto mundial também influencia a nossa realidade local. Quais são as características importantes do realismo? A objetividade, ou seja, eu não posso ser subjetivo, ter uma visão pessoal das coisas, eu tenho que ser objetivo. O racionalismo, o uso da razão ao invés da emoção dos românticos. E ao invés de casamento, religião, nação, lembra os 3 temas lá do romantismo que eu citei no vídeo anterior? Aqui vai virar, ao invés de casamento, adultério. Maior festival de corno da história da literatura brasileira. Não tem nenhuma obra que não tenha um chapéu de touro. Ao invés de religião, anticlerical, contra o clero. Padres devassos, padres assassinos, padres que voam de balão. Não, esse é outro.
e uma crítica social, crítica à hipocrisia da sociedade burguesa. Você tem o tema da exploração do homem pelo homem, as mazelas sociais exploradas e uma arte que é uma arte engajada, de crítica e de tentativa de mudança social. E principalmente, para fechar, ao invés de você ter uma arte mais superficial, você tem uma arte que tenta sondar a psicologia das personagens, ao contrário dos nossos românticos na maioria das vezes. Esse é o realismo, pessoal. Espero que você tenha gostado. Dá teu like aí, compartilha, comenta. Sobre um assunto literário hoje vai tratar do naturalismo. O naturalismo é uma escola irmã do realismo, uma espécie de extensão do realismo. Elas se desenvolvem na mesma época. Aqui no Brasil começam em 1881 e vão até mais ou menos 1893, um pouquinho para frente. Mas essas escolas, apesar de terem características comuns, né? A visão materialista, cientificista, crítica da realidade, elas também têm diferenças. E são essas diferenças que costumam cair aí na sua prova de vestibular, do colégio, de concurso e por diante. Então anota aí, velho. Vai lá, vamos revisar o naturalismo. Então, é uma radicalização do realismo. O naturalismo é um realismo mais exagerado, mais exacerbado. Em que sentido, Joãozinho? No sentido de que vai focar o que há de pior na sociedade. Os aspectos mais negativos da sociedade são abordados, são focalizados pelos autores naturalistas. Se você comparasse realismo e naturalismo, o realismo ele faz uma foto geral, um documento geral da sociedade. O naturalismo, ao contrário, foca no que há de mais podre, de mais nojento, de mais chagásico, de mais doentio. Os aspectos negativos, as chagas sociais, são preferencialmente abordados pelos autores naturalistas. Outra coisa importante, o determinismo. A gente viu isso lá 2 vídeos atrás das filosofias, teorias que influenciaram a época realista. O evolucionismo, lá do Darwin, o positivismo do Comte e o determinismo. É uma teoria do Hippolyte Taine, um filósofo francês, que diz que o homem é determinado, por isso determinismo, por 3 forças contra as quais ele não consegue reagir. Quais são essas 3 forças que determinam o homem? O meio, a raça e o momento. Tá certo? Já viu falar aquele negócio, o homem é produto do meio? É isso. Um homem bom no meio bom, fica bom. Um homem bom num meio pervertido, se perverte. Homem, produto do meio. Homem, produto da raça, das pontes hidrogenadas do ácido desoxirribonucleico, vulgo DNA, os negócios que você estuda lá em biologia, lá, adenina, albumina, citosina, tangerina, aquelas paradas lá, velho. E a teoria de que há raças superiores e raças inferiores. Furadíssima, velho. Mas é o que os caras acreditavam. Determinado pela raça e determinado pelo momento. Então o homem é uma equação matemática, fruto do meio, da raça e do momento. Beleza? Outra coisa importante, a abordagem do sexo. O sexo é muito evidente no naturalismo. O sexo no que há de mais pervertido. Pervertido para a época. Algumas coisas como a homoafetividade vista como um erro, como uma perversão. Mas também abordados perversões mesmo. A pedofilia, o incesto e assim por diante. Então, sexo é muito presente no naturalismo e aquilo do que no sexo há de mais animal. Aí outra característica importante, o naturalista vê o homem como um animal zoomorfizado. O homem comparado com cachorros, vacas, éguas, cavalos e assim por diante. Zoomorfização. O homem é um bicho instintivo, acuado, ele mata para não morrer, tá certo? Outra característica importante, o cientificismo. Já falei, influência da ciência. Daí o autor se porta como se fosse um cientista e a personagem como uma cobaia. Então eu vou provar uma tese científica com o meu romance. Vou escrever um romance de tese. Por isso que a observação tem que ser imparcial, impassível, a linguagem tem que ser detalhista e assim por diante. Bom, esse é o naturalismo em geral. Vamos falar do naturalismo no Brasil? Vamos!
Principais autores: Aloísio de Azevedo, mais importante naturalista, autor do primeiro romance do naturalismo do Brasil em 1881, O Mulato, mesmo ano do Memórias Póstumas, lá do Brás Cubas. Então, realismo e naturalismo se iniciam no mesmo ano aqui no Brasil. O Aloísio também escreve Casa de Pensão e a obra-prima do naturalismo, O Cortiço, velho. Aquele lugar, aquela fauna, aquele zoológico humano, o Jerônimo, a Bertoleza, o João Romão, a Rita Baiana, a exploração do homem, o próprio Cortiço como um ser vivo, e ali se desenvolvem as maiores mazelas da sociedade. Obra-prima do naturalismo no Brasil. Você tem também Raul Pompeia, também um autor um pouco realista, um pouco naturalista. Obra dele, O Ateneu, que é um colégio interno, em que vai o Serginho, com 11 anos, estudar nesse colégio, e é um ambiente corrompido, velho. Ele vai ter experiências terríveis, traumáticas dentro desse colégio. Aborda-se o tema da homossexualidade, o tema da opressão, do rigor na educação, excessivo, do autoritarismo na educação, através do professor Aristarco. E o final do Ateneu, ele é consumido em chamas. Um dos alunos incendeia o Ateneu. E para fecharmos o nosso vídeo, galera, alguns outros nomes do naturalismo. Você tem lá Adolfo Caminha, com o romance O Bom Crioulo. Aí também o tema da homossexualidade. Você tem Domingos Olímpio e o romance Luzia Homem. Você tem Inglês de Souza, que escreveu O Missionário, e Júlio Ribeiro, A Carne. Esses são outros autores que compõem essa estética chamada naturalismo. Galera, é isso aí. Espero que tenha um tema que muito professor de literatura e muito aluno ama odiar. É o parnasianismo, cara. O parnasianismo é uma estética literária, principalmente poética, que vai se desenvolver no Brasil entre os anos de 1882, mais ou menos, e 1893, mas ela se estende até o princípio do século XX, aqui fazendo muito sucesso no Brasil. Bom, por que o pessoal costuma não gostar muito do parnasianismo? Porque é uma poesia muitas vezes artificial, sem muito sentimento, certo? Mas eu vou confessar aí, correndo risco de levar alguns dislikes aí, que eu gosto muito do parnasianismo, cara. Tem alguns momentos do parnasianismo que eu acho, velho, pica, eu acho sublime, tá? Vou comentar aí nesse vídeo. Mas enfim, vamos lá, Josinho, para de enrolar e conta pra nós o que é o parnasianismo. Então, o parnasianismo faz parte de uma época que nós chamamos de época realista. A época realista, ela é constituída de 3 escolas, tá certo? O realismo, nós já temos um vídeo nesse canal sobre essa escola, de repente vai aparecer um link aí pra você, se quiser conferir o vídeo. O naturalismo, e também nós já falamos sobre alguns vídeos atrás, e de repente pinta um link aí para você curtir esse vídeo aí. E o parnasianismo. Então essas 3 escolas, realismo, naturalismo e parnasianismo, constituem essa época chamada época realista. Tá? O que elas têm em comum? O fato de que elas são pautadas pela mesma visão artística, filosófica, literária, que é uma visão mais materialista, cientificista, menos religiosa, menos espiritual, menos subjetivista. Tudo bem? Então essas 3 escolas comungam dessa visada, beleza? O que elas têm de diferente, Joãozinho? O realismo e o naturalismo, aqui no Brasil, pelo menos, voltaram-se para a prosa. Tá? Essa é uma diferença importante. Por quê? Porque o parnasianismo é exclusivamente voltado para a poesia. Então já falamos da primeira diferença: parnasianismo, poesia, realismo, naturalismo, prosa. Uma outra diferença importante é que o realismo e o naturalismo estavam a fim de fazer o quê, velho? De olhar para a sociedade e criticar a parada toda, certo? O realismo batendo uma foda da sociedade, criticando ela como um todo, e o naturalismo pegando só a chaga, só a mazela, só a podridão, beleza? E o parnasiano? O parnasiano não. O parnasiano está interessado em fazer uma poesia perfeita. Legal? Então essa é a primeira característica do parnasianismo, a perfeição. Que tipo de perfeição, Joãozinho? Perfeição formal, perfeição da forma. Ou seja, a métrica tem que ser perfeita, decassílabos, dodecassílabos alexandrinos, as rimas perfeitas, rimas ricas, rimas raras. O que é rima rica? Aquela que aproxima palavras de classes
gramaticais, nossa, classes gramaticais diferentes, rimas raras que tem poucas palavras com aquela terminação, o poeta parnasiano gosta daquela rima. A língua tem que ser perfeita também, a língua padrão, o português castíssimo da língua portuguesa de Portugal, e também a perfeição formal no que diz respeito às formas fixas, tá? Como os sonetos, os parnasianos são aficionados, né? São afinzaços, né? Em fazer soneto, aquela forma fixa que você sabe desde lá da 8ª série, sei lá, do 9º ano, 2 quartetos e 2 tercetos. Tem que ser assim. Outra característica do parnasianismo é a arte pela arte. O que quer dizer isso? Quer dizer que a arte vive pela arte. Muita gente fala essa característica e não sabe o que significa. O parnasiano, ele acha que a arte vive por si mesma. Então, não pode a poesia parnasiana se misturar, se manchar com coisas que não sejam artísticas. Por exemplo, o poeta parnasiano não gosta de escrever sobre questões sociais, políticas. E aí difere lá dos realistas naturalistas, né? Não gosta de escrever sobre temas religiosos. Não gosta de escrever, inclusive, sobre sentimento. Então o poeta parnasiano foge de temas como a política, a religião e o próprio amor. Aí você fala assim, porra, José, mas o cara não escreve sobre política, sobre religião, sobre amor, sobre o que ele vai escrever, porra? Sobre vasos. E aí que a galera pega em uma birra com o parnasianismo, né, velho? Porque como é que são os poemas parnasianos? Frios, descritivos, impassíveis. Nome de poesia parnasiana: o vaso grego, o vaso chinês, o leque, o muro. Enfim, então uma impassibilidade marca a poesia parnasiana. A arte pela arte, a descrição e uma outra característica que é a influência da cultura clássica, tá certo? Os gregos, lá o Monte Parnaso, inclusive vem da mitologia grega. O cara saía da polis e ia para o Monte Parnaso comungar com a poesia, assim como os nossos parnasianos saem da vida cotidiana e vão buscar a arte perfeita, a poesia perfeita, beleza? No Brasil, quem são os grandes nomes do parnasianismo? A Santíssima Trindade. No Brasil, o parnasianismo fez sucesso para uma grande de uma caceta. Quem são esses caras? Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, autor de Profissão de Fé, o mais famoso poema parnasiano. Raimundo Correia, autor de As Pombas. E Alberto de Oliveira, o autor dos vasos lá grego. Mas vamos lá, simbolismo. O simbolismo se desenvolve no Brasil, pelo menos didaticamente falando, entre 1893 e 1902, que é o começo do pré-modernismo, tá? O simbolismo é uma estética que não fez muito sucesso aqui no Brasil, tá? Fez muito sucesso lá na Europa, especialmente na França, né? Com grandes poetas como o Rimbaud, Mallarmé, Verlaine, né? o Charles Baudelaire, né? Mas aqui no Brasil, apesar de ter grandes poetas, essa estética não teve um grande sucesso, pelo menos no seu tempo. Tá? E o simbolismo se desenvolve enquanto no Brasil está rolando realismo, naturalismo e na poesia o parnasianismo. Parnasianismo nós temos um vídeo, tá? Confere aí, tem um linkzinho para você assistir se você ainda não acompanhou, né? O parnasianismo era a poesia oficial do Brasil, poesia que fazia muito sucesso no final do século XIX, começo do século XX, e o simbolismo está ali paralelo ao parnasianismo e não teve grande êxito no seu momento. Depois foi muito revalorizado, valorizado nas décadas posteriores. Mas na sua época, o simbolismo foi uma estética underground e porque talvez seja uma poesia mais, como é que eu vou dizer assim, mais complexa, mais hermética. O que é hermética? Fechada, difícil, né? Apesar de extremamente bela. Bom, Josinho, fala para nós características do simbolismo. Bom, simbolismo tem duas palavras centrais para você entender essa estética, que é prioritariamente poesia, né? Tem prosa também, mas geralmente é prosa poética, então simbolismo é preponderantemente poético, poesia. Então a poesia simbolista tem duas palavras, brother, que são muito importantes. É a musicalidade e a espiritualidade. Se você lembrar dessas duas palavras para responder qualquer questão de simbolismo, você vai estar largando bem. Então vamos lá, vamos lembrar musicalidade e espiritualidade. Se você quiser um macetezinho, né, cara, ó, simbolismo tem SD, som,
sonoridade, e tem S de, sei lá, santo, sagrado, espiritualidade. Bom, vamos começar pelo mais importante, a musicalidade. O som para o poeta simbolista é mais importante do que o próprio sentido das palavras. Ou seja, muitas vezes a poesia simbolista ela é ilógica, ela não terá sentido, porque ela apenas quererá soar bem. E para isso o poeta simbolista vai usar figuras de linguagem como as aliterações, que são repetições de consoantes, as assonâncias, que são repetições de vogais, beleza? Os ecos, que são repetições de palavras, né? A mesma palavra repetida várias vezes num verso, e outras figuras de linguagem que dão essa sonoridade, tá? Então a poesia simbolista prioriza o som, em detrimento até do sentido. Não que nenhuma poesia simbolista tenha sentido, mas em primeiríssimo plano é soar bem, mesmo que esse verso não tenha uma lógica. Beleza? Porra, muito foda. Aí a segunda parte, que é a questão da espiritualidade. O poeta simbolista, então, ele se opõe ao parnasiano, se opõe à época realista. Ele quer uma poesia mais espiritual, mais transcendental. Então, a poesia simbolista, ela quer buscar o cosmos, a alma, o espírito. Ela tem um tom de onirismo, imagens oníricas. Ô, José, falou bonito agora, hein? O que é onírica? Onírica é uma paisagem que lembra uma imagem que lembra sonho. Então a poesia simbolista é espiritual, mística, transcendental, lembra o sonho, imagens oníricas. O vocabulário é um vocabulário que nós chamamos de vocabulário litúrgico, ligado às religiões, né? Palavras como sacrário, ostensório, hóstia, altares. Outra coisa importante dentro do simbolismo é que as palavras às vezes são grafadas com letras maiúsculas para dar esse tom de transcendência, né? De além do mundo material. A poesia simbolista, inclusive, tem uma palavrinha muito importante que é a sublimação. O que é sublimação na química? Passagem, né, do sólido para o gasoso, ou o inverso também, né, mas principalmente o sólido para o gasoso. Então o simbolista sublima as coisas, ele passa, né, do mundo material sólido para o mundo espiritual. E para fechar esse vídeo, os dois grandes nomes do simbolismo no Brasil: Cruz de Souza, o poeta negro, o poeta de ébano, o Dante brasileiro, autor que sofreu preconceito social, preconceito racial, mas se tornou um dos maiores nomes do simbolismo no mundo. Escreveu as obras que iniciam o simbolismo no Brasil: Missal e Broquéis, Faróis e Últimos Sonetos, Sinestesias, Obsessão pela Cor Branca, que nada tem a ver com a questão étnica, mas sim com o espiritual. Sinestesia, que é mexer com os sentidos, com as sensações, está muito isso presente na poesia de Cruz de Souza. E Alfonso Guimarães, o cara que vai falar sobre a morte da amada em toda a sua poesia. A religião e a morte da amada, as duas principais temáticas de Alfonso Guimarães. Esse é o simbolismo, moçada. Obrigado por acompanhar o canal.